Jovens. Lição 4. O batismo com o Espírito Santo. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. É um prazer estar me dirigindo mais uma vez a você para juntos abordarmos algumas questões relacionadas à nossa lição de escola dominical, especificamente da classe de jovens, cujo trimestre está abordando questões relacionadas à atuação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja e na vida dos cristãos de forma individual. E neste domingo vamos tratar especificamente de um tema chamado o batismo com o Espírito Santo. Na nossa vida cristã, nós passamos por diversas experiências. Tem a experiência da salvação, tem o batismo, não é? Nós também participamos da Santa Ceia do Senhor, que é um momento de nós lembrarmos da morte do Senhor até que Ele venha. São experiências do nosso cotidiano na vida cristã. Agora, o batismo com o Espírito Santo também é uma experiência pela qual os cristãos podem passar. Um cristão nascido de novo, que já teve o seu encontro com Deus, que aceitou Jesus, recebeu o perdão dos seus pecados, ele pode e deve experimentar o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é uma experiência que traga a ideia para qualquer cristão de que ele é superior a uma outra pessoa. Até porque a ideia que nós entendemos do batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para que o crente tenha a oportunidade de testemunhar, não de si mesmo, mas da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus deixou claro, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ele disse isso aos seus discípulos no sentido de fazer com que eles aguardassem, não é, a pessoa de Jesus ser glorificada no céu. João menciona sobre isso no seu evangelho. E uma vez que os discípulos estão em oração no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo vem, enche aqueles crentes que estavam em oração no cenáculo com o seu Espírito e eles começam a falar em outras línguas e são impulsionados a falar da pessoa de Jesus. Então, como cristãos pentecostais, nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo não é um designativo de santidade, de espiritualidade ou de qualquer outra indumentária que venha a ser aplicada a um cristão. O revestimento de poder, ele tem esse caráter de fazer com que a pessoa tenha uma capacidade sobrenatural de Deus para testemunhar. E essa é a ideia que a Bíblia transmite sobre o batismo com o Espírito Santo. Segunda observação, essa experiência é para os nossos dias ou ela ficou restrita, como dizem alguns teólogos chamados cessacionistas, ou que eles alegam que os dons espirituais, o chamado batismo com o Espírito Santo, ficou restrito aos dias dos primeiros apóstolos, pois a igreja estava em desenvolvimento e uma vez que a igreja se desenvolveu, não é necessário mais o chamado batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder para testemunhar. Eu queria desafiar você a fazer uma leitura mais adequada da palavra de Deus e entender que em nenhum momento no Novo Testamento a Bíblia diz o que esses teólogos cessacionistas dizem. Em nenhum momento a Bíblia diz que os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, ficou restrito aos dias dos apóstolos, tá? Então nós devemos deixar claro que esse pensamento teológico, ele não encontra respaldo nas Sagradas Escrituras. Talvez alguns teólogos que esposam essa ideia do cessacionismo estejam se referindo a determinadas práticas exageradas que alguns grupos chamados pentecostais têm trazido. Entretanto, em nenhum momento nós vamos encontrar Jesus, Paulo, Pedro, Tiago ou qualquer outro escritor do Novo Testamento dizendo que o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder e a manifestação dos dons espirituais, seria somente para o primeiro século ou para o segundo século, tá ok? A própria profecia de Joel diz que eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. E mesmo ali Joel, ele aponta para o futuro, mas ele não aponta uma finalização do cumprimento dessa promessa para os dias ali dos apóstolos. Então, vamos deixar esse aspecto claro, porque nós, como crentes pentecostais, cremos
que o batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas é sim para os nossos dias. Não há restrição alguma no Novo Testamento que diga que essa experiência do batismo com o Espírito Santo ficou reservada ao primeiro século. Entra mais uma questão aí. O batismo com o Espírito Santo não é conversão. Muitas pessoas dizem que a pessoa é batizada com o Espírito Santo quando ela aceita Jesus e não tem necessidade de falar em línguas. Mas eis a questão. O batismo com o Espírito Santo não é a conversão. A conversão é uma experiência distinta do batismo com o Espírito Santo. Uma outra colocação que muitas vezes é feita é que o batismo com o Espírito Santo já é o selo do Espírito que vai marcar cada crente. Nós entendemos que o selo do Espírito é sim uma marca do Espírito Santo de Deus naqueles que já aceitaram a Jesus, mas em nenhum momento o chamado batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento é identificado com o chamado selo do Espírito que Paulo menciona em uma de suas cartas. O batismo com o Espírito Santo também não pode ser visto como o fruto do Espírito. Por quê? O batismo com o Espírito Santo, ele vem da pessoa do Espírito de Deus nas nossas vidas, mas o fruto do Espírito é algo que eu preciso manifestar. É o meu dia a dia, a forma como eu me relaciono com Deus, com a minha família, com os meus colegas no trabalho, colegas na universidade. O chamado fruto do Espírito, ele tem um alcance coletivo, mas ele deve partir de mim, ao passo que o Espírito Santo de Deus, quando ele vem com o batismo com o Espírito Santo e com a evidência de falar em línguas, ele é a origem do batismo, não é? Ao passo que o fruto do Espírito é a atuação do Espírito de Deus na minha vida, quando eu me submeto a ele e manifesto justamente essas características nos meus relacionamentos interpessoais. Se eu tenho paz, alegria, longanimidade, gozo, e todas essas informações, todos esses chamados gomos do fruto do Espírito, são a manifestação do Espírito Santo de Deus na minha vida, no meu entorno, para com as pessoas com as quais eu me relaciono. Aí entra a questão também do chamado falar em línguas. Muitas pessoas perguntam, mas o batismo com o Espírito Santo precisa ser evidenciado pelo falar em línguas? De acordo com as Sagradas Escrituras, nós entendemos que sim, porque as menções que são feitas ao chamado derramamento do Espírito Santo de Deus mencionam o acompanhamento da manifestação do falar em outras línguas. Isso acontece no cenáculo, em Atos 2, quando os discípulos de Jesus estão no dia de Pentecostes orando, como estavam ali aguardando o cumprimento da promessa, e eles são cheios do Espírito Santo de Deus e falam em outras línguas. Essas línguas que eles falaram não eram línguas que eles aprenderam, foi-lhes dada pelo Espírito Santo de Deus, e eram línguas ali em Atos, línguas que as pessoas que estavam visitando Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, havia ali diversos grupos, e esses grupos ali representados, as pessoas que passavam perto ali do cenáculo, ouviam aqueles discípulos de Jesus falando sobre o que? As maravilhas de Deus na língua daquelas pessoas que estavam visitando Jerusalém. Uma segunda ocorrência é mencionada em Atos capítulo 10, quando o apóstolo Pedro está fora de Jerusalém, ele tem uma visão sobre animais descendo do céu, ele ouve a voz de Deus dizendo, vai lá, Pedro, mata e come, e ele fica preocupado e não posso desobedecer aquilo que Deus ordenou no Antigo Testamento, e Deus orienta o apóstolo Pedro a que se dirija à casa de Cornélio e ali fale sobre Jesus. Cornélio era um centurião romano, um homem piedoso, um homem de oração que jejuava, e Deus quis começar ali o trabalho com os gentios. E a gente percebe que no texto sagrado ali em Atos 10, o apóstolo Pedro ele se dirige ali para falar com aquelas pessoas que estavam na casa de Cornélio. Cornélio recebe bem o apóstolo, e quando está ali Pedro desenvolvendo a sua pregação, a Bíblia diz que antes que Pedro terminasse, o Espírito Santo veio e encheu aquelas pessoas que estavam ali naquela casa. E essa experiência foi tão forte que quando Pedro retornou a Jerusalém, foi questionado pela liderança da igreja, por que você foi naquele local, por que você entrou na casa de gentios, por que você falou de Jesus com os gentios, por que você batizou os gentios, afinal de contas, após
aqueles homens e mulheres tenham sido cheios do Espírito Santo, foi Pedro que foi lá e batizou todos eles, que não eram judeus. E Pedro foi questionado justamente por essa atitude, quando ele disse, olha, eu estava lá, eu fui porque Deus mandou, e antes que eu terminasse, o Espírito Santo veio sobre todos eles. E quando Pedro menciona justamente isso para a liderança da igreja percebe que o Espírito de Deus não apenas encheu aqueles gentios na casa de Cornélio, que eles falaram também em línguas, mas também a liderança da igreja percebe que o plano da salvação estava bem mais amplo, crescendo e tomando vulto. E finalmente uma terceira observação, uma terceira menção é no caso de Éfeso, quando lá na cidade de Éfeso, um grupo de pessoas que já tinham ouvido a pregação, eles já tinham conhecimento do batismo de João, e quando o apóstolo Paulo se dirige a ele, pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E ali aqueles homens falam, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. É o caso de muitos crentes hoje, né? São crentes, já foram salvos, mas não têm noção da atuação do Espírito Santo em nossos dias. E ali a Bíblia diz que Paulo impõe as mãos e aqueles homens são cheios do Espírito Santo e falam em línguas. Então, por força desses 3 testemunhos da Bíblia Sagrada no livro de Atos, nós, como cristãos pentecostais, cremos e defendemos a doutrina de que o batismo com o Espírito Santo ele é acompanhado com a evidência inicial do falar em línguas. Então, você professor, você professora, eu oro para que Deus abençoe a sua aula, o seu ministério, que o Senhor Jesus batize com o seu Espírito Santo seus alunos ou você. A bênção é para os nossos dias, não ficou restrita aos dias dos apóstolos e nós temos essa promessa para hoje, é para você também. Deus te abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.